Hoje nós continuamos a nossa travessia em Mateus e da última vez nós vimos um embate, mais um embate entre fariseus e Jesus. Só que estes fariseus não eram os fariseus quaisquer. Estes líderes religiosos não eram os líderes religiosos quaisquer. Eles eram da elite. Tinham vindo expressamente de Jerusalém, ficavam longe, tiveram que caminhar bastante, tiveram que fazer bastantes quilómetros. Eles saíram diretamente de Jerusalém para ir ter com Jesus, para averiguar que homem era este que andava a fazer tanta polémica, que andava a levantar tanta celeuma. Quem era este homem? Então eles foram averiguar e eles quiseram ir envergonhá-lo. Okay? Eles quiseram ir envergonhá-lo, quiseram colocar Jesus em xeque diante de todos. Mas quem é que saiu envergonhado no fim da história? Foram eles. Okay? E nestes embates que existem com Jesus, entre fariseus e escribas com Jesus, quando eles vão com más intenções, eles saem sempre lá envergonhados. O que é que eles vieram fazer? Eles foram acusar os discípulos, e no fundo Jesus, porque o mestre era responsável pelos seus discípulos, pelos seus pupilos, de eles não estarem dentro da tradição, dentro das tradições. Isto porque eles não lavavam as mãos antes de comerem. Eles acreditavam que não lavando as mãos ficavam cerimonialmente impuros. Agora, esta tradição não estava na Bíblia. Esta tradição veio da forma de interpretar dos rabinos, que foi passando de geração em geração e tornou-se quase mais importante que a própria lei. Obscureceu a própria lei. E então, Jesus, aquilo que ele vai fazer, ele vai virar a acusação dos fariseus contra ele, para eles próprios. Ele vai dizer, vocês preocupam-se com tradições que nem são de Deus e esquecem-se daquilo que é de facto de Deus e que de facto importa. E ainda por cima um grande mandamento. E Jesus vai pegar num dos maiores mandamentos, que era o trazer honra aos pais. Okay? Porque eles andavam a dar desculpas dentro do seu próprio sistema para não sustentarem os seus pais idosos. E então Jesus está a dizer, vocês preocupam-se com aquilo que nem vem de Deus, com tradições vazias, quando aquilo que é o mais importante, que Deus ordenou, fica de lado. Hipócritas. Foi isso que Jesus lhes disse. Hipócritas. E depois Jesus mostrou que a origem desse legalismo, a origem dessa preocupação com aquilo que é externo, com as leis externas e não com o coração, a origem da hipocrisia, por outras palavras, é um coração podre. É um coração que está sujo. Porquê? Porque é do coração que vem tudo. É do coração que vem os pensamentos, é do coração que vem as palavras, é do coração que vêm as ações. E Jesus mostra isso, que é do coração que vêm as más intenções, as más motivações. Então aquilo que Jesus vai dizer, ele vai pegar na acusação dos fariseus que disseram, vocês não lavam as mãos e por isso ficam impuros, que era isso que os fariseus diziam. Jesus vai dizer aquilo que de facto deixa o homem impuro não é o facto de lavar ou não as mãos, não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. É aquilo que vem do coração. Isso é que deixa uma pessoa impura. O pecado vem daí, o pecado não vem de fora, o pecado vem de dentro. Então a origem da prática do pecado é o coração, é a disposição natural da pessoa. E é isso que é preciso ser trocado. E por isso nós vimos e falámos que nós precisamos de um transplante de coração. Precisamos de remover o coração para ganhar novas afeições, novos hábitos, novos desejos, virados para Deus e de costas para o pecado. Então Jesus condenou de forma firme, de forma forte, a religiosidade vazia dos fariseus, que se recusavam abertamente a reconhecer a identidade de Jesus como sendo o Messias prometido desde o Antigo Testamento. Eles recusavam-se. E hoje nós vamos ver o oposto. De uma personagem de quem não se esperava absolutamente nada da reação que nós vamos ver. E lembrem-se, nós estamos numa secção em que Mateus está a tratar de uma forma mais explícita, mais aberta, ou Mateus está a relatar os episódios em que de forma mais aberta e mais explícita Jesus está a manifestar a sua identidade como o Messias, como aquele que é enviado por Deus. E isso tudo vai culminar com a afirmação de Pedro lá no capítulo 16, tu és o Filho de Deus. Okay? Vai culminar aí. E hoje nós vamos ver um episódio em que uma mulher que não é israelita, uma mulher que não é judia, é capaz de reconhecer mais da identidade do Messias do que aqueles que estavam mergulhados na teologia judaica, os fariseus.
que por causa do orgulho recusavam saber. Okay? Então hoje vamos ver um episódio muito bonito. Está em Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28. Então convido-vos a abrir. E nós gostaríamos de oferecer uma Bíblia a quem está cá e não tem Bíblia, mas ainda temos que esperar que cheguem novas Bíblias. Por isso não podemos fazer essa oferta desta vez. Então, versículos 21 a 28. Capítulo 15 de Mateus. Partindo dali, Jesus seguiu para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, vindo daquelas redondezas, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoninhada. Contudo, ele não lhe respondeu. Os seus discípulos aproximaram-se dele e rogaram-lhe: manda embora, porque ela vem gritar atrás de nós. Ele lhes respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e, prostrando-se diante dele, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé. Seja feito a ti como queres. E desde aquela hora, sua filha ficou boa. Vamos orar. Senhor, que nós vejamos a maravilha que há em ti, a maravilha que tu és, a partir deste texto. Que o nosso orgulho não nos cega ao caminharmos por este texto, mas que nós possamos ser esta mulher. Ir a ti, prostrar-nos diante de ti, rogar a ti. Senhor, clamamos, abre os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da tua lei contidas aqui, nesta passagem. Faz a tua obra. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Então Mateus diz-nos que Jesus vai para Tiro e Sidom. Okay? E isso fica fora da região judia. A pressão sobre Jesus estava a aumentar de várias formas e por isso Jesus retira-se. Não por medo, mas porque certos acontecimentos ainda não tinham o seu momento na história para acontecer. Okay? Então Jesus retira-se. Ele tinha estado a desenvolver a maior parte do seu ministério na Galileia, como nós já temos vindo a ver. E Jesus quer se afastar, em primeiro lugar, da pressão popular, porque nós vimos no milagre da multiplicação e dos peixes, como as pessoas no final quiseram fazer de Jesus rei. Eles disseram: não, é este aqui. É este aqui que está prometido, este é o descendente de David, vamos proclamá-lo rei. E diz o texto que eles quiseram fazê-lo rei à força. Então Jesus despede a multidão, Jesus despede os discípulos e Jesus retira-se. Okay, então há esta pressão popular para fazer de Jesus rei. Jesus então retira-se. Depois havia outra pressão, uma possível pressão por parte de Herodes. Lembram-se que quando Herodes recebe as notícias e ouve falar de quem Jesus é, daquilo que Jesus anda a fazer, o que é que ele pensa acerca de Jesus? Qual é a impressão que ele fica acerca de Jesus? É que ele possa ser João Batista ressuscitado. E isso para ele causava-lhe problemas, porque João tinha sido uma pedra no seu sapato. João tinha vindo acusar Herodes do pecado em que Herodes se encontrava ao ter casado com a mulher do seu irmão, Herodias. Okay? Então, Herodes mandou decapitar João e agora ele pensa que Jesus lhe pode causar os mesmos tipos de problemas que João tinha causado. Então aqui há uma possível pressão sobre Jesus. Depois, além disso, há a pressão dos líderes religiosos, os fariseus. De vários embates que Jesus já vinha a ter com os fariseus, de alguns começou a crescer a conspiração para matá-lo. Então havia esta conspiração para tentar tirar a vida de Jesus. Mais uma pressão. Outra pressão ainda é de que depois do episódio da multiplicação dos pães e dos peixes relatados no Evangelho de João, existe todo um diálogo que Jesus vai fazer em que ele se vai apresentar como o pão da vida. E ele diz que quem quer ter a vida eterna tem que se alimentar da sua carne e do seu sangue. Agora, as pessoas, os seus ouvintes, tomaram isto como sendo literal e disseram: isto aqui é contra o nosso judaísmo. Isto aqui é contra a nossa forma de ver as coisas. E então, naquele dia, afastaram-se muitos discípulos. É na sequência desse acontecimento que vem aquela famosa afirmação de Pedro, porque Jesus vira-se para Pedro e pergunta-lhe: então e vocês? Vocês não querem ir embora também? E Pedro responde: para onde iremos, se só tu tens as palavras da vida eterna? Ok? Então há um grande abandono de discípulos neste momento por parte de Jesus.
Então as coisas, é aqui ao fim de 2 anos de ministério, no 3º ano de ministério, que o ministério de Jesus começa a declinar e vai culminar com a sua crucificação lá em Jerusalém. Então Jesus vai se afastar neste momento. Jesus sai com os seus discípulos, Jesus sai da jurisdição religiosa dos judeus, da pressão política de Israel, num tempo para estar a sós com os seus discípulos, para evitar problemas e para descansar. E no relato de Marcos, do mesmo episódio que nós temos aqui, Marcos vai dizer: Jesus saiu dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom, entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse disso. Então ele foi para uma casa e queria ser o máximo discreto possível. Marcos 7:24. Agora, não sei se lembram destas 2 cidades, Tiro e Sidom. Há pouco tempo nós vimos Jesus a falar delas. Quando Jesus, já também no fim dos 2 anos de ministério, de andar a pregar na Galileia, de andar a fazer os milagres, Jesus vai condenar as pessoas da Galileia pelo facto de não estarem a corresponder à sua mensagem, de não responderem com arrependimento, com fé. E ele vai dizer: olhem, se Tiro e Sidom, essas cidades que são pagãs, tivessem tido a mesma oportunidade que vocês tiveram de ouvir e de ver aquilo que eu fiz no vosso meio, eles teriam se arrependido. Portanto, o julgamento para eles vai ser muito menor do que o julgamento para vocês. Okay? Então, Jesus já tinha falado de Tiro e Sidom. E agora Mateus coloca aqui Tiro e Sidom. E Tiro e Sidom eram cidades pagãs. Os judeus desprezavam Tiro e Sidom. E Jesus vai para lá. E nós vamos ver hoje um contraste muito grande nesta passagem. Já vamos falar dele. Jesus tenta passar desapercebido, como eu disse, porque está em terras gentias, não judias. Mas isso não vai acontecer. Porque as notícias espalham-se depressa, Jesus era conhecido lá, as pessoas falavam, as notícias espalhavam-se. Então não demorou muito para que Jesus fosse solicitado. E qual é a solicitação? Uma mulher cananeia. Uma mulher chega. Agora, quem eram os cananeus? Os cananeus faz lembrar o nome de uma terra, não faz? Canaã. Canaã remete-nos para onde? Remete-nos lá para o Velho Testamento, quando Israel saiu do Egito, passou pelo Êxodo para se dirigir para a terra de Canaã e conquistar a terra de Canaã. Então, era a intenção de Deus que quando Israel chegasse a Canaã, expulsasse dali os povos cananeus, e não era porque Deus fosse mau, foi uma questão de justiça até para aqueles povos. E eles viviam numa perversidade e numa maldade tal que aquilo tinha que acabar. Eles, inclusive, sacrificavam crianças, faziam sacrifícios humanos. Então, o facto de Deus usar o povo de Israel para expulsar não é porque Deus é mau contra aquele povo, é porque Deus quer parar com a maldade que aquele povo estava a viver. Então, esses são os cananeus. Eles foram os inimigos de Israel mais desprezados no Antigo Testamento por causa da sua imoralidade. Marcos, o outro evangelho que relata este mesmo episódio, não diz a origem da mulher. Mateus diz de propósito a origem da mulher. Porque Mateus está a escrever para quem? Lembram-se? Para judeus. Está a escrever para judeus. E os judeus não podiam com os cananeus. Então é de propósito. Mateus está a colocar de propósito isto aqui. E os leitores de Mateus devem ter ficado com as gargantas atravessadas de preconceito e de desprezo. Ainda mais com o clímax desta passagem que vai acontecer mais à frente. Então o que é que acontece? Esta mulher aproxima-se de Jesus e grita. O que é que ela grita? Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então ela não era judia, mas pelos vistos, por causa desta afirmação, filho de Davi, ela tem alguma noção de quem Jesus é. Pode ter chegado aos ouvidos, as notícias podem ter circulado. Enfim, ela tem alguma noção. Agora, ela vê aquilo que a maioria não quis ver até aqui. Esse é o ponto. Ela grita por compaixão, ela grita por misericórdia. O desespero dela e a esperança dela são tão grandes que faz com que ela, no meio da rua, grite. Grite por misericórdia. E porquê é que ela grita? Porquê este desespero? Porquê ela expor-se assim desta forma no meio da rua? Porque a sua filha andava a ser atormentada por espíritos malignos que se apoderavam dela, tomavam conta da sua consciência, das suas ações. Não era mais a filha dela que estava ali à frente dela. Eram os espíritos malignos que tomavam conta dela. E como nós já vimos em outros episódios com Jesus, os espíritos malignos na vida de uma pessoa só causam a destruição. Okay? E ela estava a ver a própria filha ser abandonada a esta destruição.
Então ela está em sofrimento. E ela diz aí, se repararem no texto, se tiverem o texto aberto diante de vocês, ela não só diz que a filha está endemoninhada, mas ela diz que a filha, ela usa um adjetivo, está horrivelmente endemoninhada. Okay? Então a situação era extrema. E ela vai e intercede diante de Jesus em favor da sua filha. Porquê? Porque ela crê que Jesus pode ajudar. Ela sabia que Jesus podia libertar e pôr um ponto final àquela situação. Qual é a resposta? Qual é a resposta de Jesus diante desta mulher que tem o coração rasgado em sofrimento e que se humilha em praça pública a gritar e a ir atrás dele? Qual é a resposta de Jesus? Silêncio. Silêncio. Jesus não responde nada diante do sofrimento desta mulher. Jesus sabia que ele próprio era o único que podia trazer alívio naquela situação. Jesus sabia que ele podia curar aquela filha. Mas ele nem responde à mulher. Além do silêncio de Jesus, há uma intervenção por parte dos discípulos. Qual é a intervenção? Os discípulos vão à parte de ter com Jesus e dizem: por favor, Jesus, por favor, manda esta mulher embora, porque senão os gritos dela vão atrair toda a gente e aquilo que a gente quer, o quê? É descrição. Nós viemos aqui para ficar afastados de multidões. Não é para ter multidões outra vez atrás de nós. Manda esta mulher embora. Jesus então vai responder. E responde não à mulher. Se repararem, o texto indica que Jesus responde aos discípulos. E Jesus diz aos discípulos que ele veio somente para as ovelhas perdidas de Israel. Eu vim somente para as ovelhas perdidas de Israel. E isto aqui vai condizer com uma ordem que Jesus tinha dado uns capítulos lá atrás, Mateus capítulo 10, quando ele enviou os seus discípulos para irem pregar, para irem fazer os mesmos sinais que ele andava a fazer. E diz assim lá no capítulo 10, Jesus enviou esses 12, os apóstolos, e ordenou-lhes: não irão aos gentios, nem entrarão em cidades de samaritanos, ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus mandou-os não para os gentios, mas para os judeus. Agora, isto não queria dizer que se aparecesse um gentio não lhe fosse pregado o evangelho e esse gentio não fosse curado ou que lhe fosse feito um milagre em favor dele. Até porque Jesus lá atrás já tinha tido situações com gentios. Lembram-se do centurião que pediu que o seu servo fosse curado lá no capítulo 8, salvo erro, de Mateus? Então, ele era gentio. Jesus atendeu ao pedido dele. Esta mulher não era judia. Esta mulher não estava na aliança. Os judeus, ao lerem até este versículo aqui, Mateus deve ter ficado: claro, ele fez muito bem a desprezar aquela mulher. Agora, qual é a atitude da mulher? Ela insiste. Ela não desiste. Ela chega perto de Jesus, como se Jesus estivesse a caminhar, e ela mete-se à frente de Jesus e ela prostra-se diante dele. É o que nos diz o texto, ela prostra-se diante de Jesus. Então é um encontro que não Jesus proporcionou, mas é um encontro que foi forçado pela própria mulher com Jesus. Ela intercepta o caminho de Jesus. Ela ajoelha-se aos seus pés e novamente ela chama Jesus de Senhor. Aliás, se repararem, todas as vezes que ela se dirige a Jesus, são 3, ela o chama de Senhor. Isto não quer dizer propriamente que ela está a reconhecer a divindade dele, porque o Senhor também servia para reverenciar uma pessoa importante. Okay? Então, mas ela prostra-se, ela intercepta Jesus. Qual é a resposta de Jesus? Jesus segue a mesma linha que tinha feito com os seus discípulos. E vai fazer uma afirmação que à partida parece estranha. Ele vai dizer: não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ok, Jesus, uma ilustração. Quem são os filhos aqui? São os judeus. Quem são os cachorrinhos? São os gentios, os não-judeus. Okay? Então os judeus seriam os filhos, os gentios não-judeus seriam os cachorrinhos. Agora, os judeus normalmente referiam-se aos gentios chamando-os de cães. Os cães eram animais impuros. Okay? Então chamavam-os de cães com uma atitude de desprezo, de repúdio. Agora, Jesus, eu creio que ele é bastante intencional ao utilizar isto aqui para exatamente reverter a situação. Jesus utiliza não como uma atitude de desprezo, mas para mostrar como eles usavam essas afirmações desta forma, para depois mostrar que essa atitude deles é totalmente oposta àquilo que deve ser. Até porque Jesus vai utilizar uma palavra diferente daquela que era utilizada habitualmente. Jesus, quando fala aqui em cachorrinho, é o cão doméstico. E não é aquele cão rafeiro. Okay? Porque no grego há 2 termos.
Então é o cão doméstico aqui. Então, no fundo, aquilo que Jesus está a fazer aqui, ele está a dar mais uma nega à mulher. Ok? Mais uma nega. Eu vim para os judeus, não vim para os gentios. O que é que a mulher podia ter feito? Podia ter-se levantado, virado as costas a Jesus e ir embora e ter insultado Jesus e acabou. Já chega. Para que é que eu vou... Eu prostrei-me diante dele. Eu andei aqui a gritar que nem uma louca nas ruas. E este homem diz que eu sou um cachorro. Este homem diz que não veio para mim, que veio só para os judeus. Mas o que é que ela faz? Ela insiste outra vez. Ela permanece. E ela tem uma tirada brilhante. Ela vai dizer que até os cãezinhos comem das migalhas que caem no chão da comida das crianças. Quem tem crianças na idade, ou quem já teve crianças na idade do Gabriel, sabe que quando eles estão a aprender a comer, muita comida vai para o chão. Então, aquilo que ela está a dizer, ela reconhece, ok, é verdade, tu vieste para os judeus. Mas nós, gentios, também podemos beneficiar daquilo que tu vieste fazer. E Jesus faz o quê? Jesus rende-se. E Jesus faz um elogio que ainda não tinha feito até aqui. Aliás, tinha feito um semelhante, mas não desta forma. Ele vai dizer àquela mulher, grande é a tua fé. Isto contrasta com alguma coisa? Lembram-se, há pouco tempo vimos o episódio com Jesus e os discípulos que tiveram numa tempestade quando Jesus caminhou sobre as águas e Pedro se afundou e depois Jesus puxou Pedro das águas e disse-lhe o quê? Homem de pequena fé. Isto aqui precisamos de ver na proporção. Porque eles eram judeus, eles tinham conhecimento das Escrituras. Eles tinham conhecimento das profecias, das promessas. Aquela mulher não tinha conhecimento quase nenhum. Então, ainda que a fé dela fosse menor, com menos conhecimento, com menos estrutura que a deles, era maior. Grande é a tua fé. Grande é a tua fé. No capítulo 8 de Mateus, Jesus teve aquele encontro com o centurião e ele fez um elogio semelhante. Diz o texto, porque o centurião acreditou que Jesus podia curar o seu servo que não estava ali presente, o seu servo estava lá em casa, e ele disse, Jesus, isto é como no exército, eu dou uma ordem e os meus servos vão e fazem. Tu podes dar uma ordem neste momento e o meu servo que está lá em casa pode ficar curado imediatamente. E Jesus, diz o texto, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Jesus está a dizer, estes dois aqui, e o que é que estes dois têm em semelhança, em parecença? O que é que eles são iguais? São gentios. São gentios. São gentios. As palavras elogiosas de uma grande fé por parte de Jesus só foram endereçadas a não-judeus. Okay? O Messias também era para os gentios. Então Jesus, movido pela fé da mulher, concede aquilo que ela quer e a filha é curada, a filha é liberta. Okay? Este é o episódio. E neste episódio nós vemos uma atitude totalmente oposta àquela que nós vimos no episódio anterior por parte dos fariseus. E por isso uma resposta também diametralmente oposta por parte de Jesus. Na primeira, sai dos lábios de Jesus condenação para os fariseus, que se recusavam a ver aquilo que podiam ver. E agora saem palavras elogiosas, sem preço, para esta mulher. E é por isso que o título da pregação do sermão de hoje é A Fé que Arranca Elogios de Jesus. A fé que arranca elogios de Jesus. Vamos ver que tipo de fé é essa. Como é que é uma fé que arranca elogios de Jesus? Primeiro ponto. É formada num coração impotente, desesperado e humilhado. A fé que arranca elogios de Jesus é formada, nasce num coração impotente, desesperado e humilhado. Era esse o estado daquela mulher. Era esse o estado do coração dela. Ela estava impotente. Ela não conseguia fazer absolutamente nada para libertar a sua filha. E certamente que ela já deve ter tentado de tudo, ir a curandeiros, indo aos deuses dela, porque eles tinham um templo ali perto de um deus da cura, um deus pagão. Certamente ela já tinha ido lá, ela já fez de tudo, ela sentia-se impotente, incapaz. Agora, como é que não se move um coração de uma mãe face a um grande sofrimento de um filho?
Do que é que não é capaz um coração de uma mãe assim? Ela via a filha naquele estado e não conseguia fazer nada. Ela sentia-se impotente e ela queria fazer. E há outras passagens nos Evangelhos de pessoas que vão a Jesus por terem essa consciência de impotência. Como o centurião que mencionámos há pouco. Como aquela mulher do fluxo de sangue. Para quem conhece, os leprosos, os doentes, pessoas endemoninhadas. Marta e Maria, quando Lázaro está às portas da morte, vão ter com Jesus porque sabem que não podem fazer nada e que só Jesus pode tirá-lo dali. E eventualmente Jesus deixa Lázaro morrer e depois ressuscita. Jairo, aquele líder da sinagoga, que também vai ter com Jesus porque sabe que não há mais nada a fazer. Então várias destas pessoas vão ter com Jesus porque sabem que não podem fazer nada. Sentem-se completamente impotentes. Sentem-se diante de situações humanamente irreversíveis. Agora, quando há esta noção de impotência, que sentimento é que isso gera na pessoa face a uma situação que ela quer de facto reverter? Ela sente desespero. Ela tem esse desejo de mudança, ela tem esse desejo de ver aquela situação de sofrimento ser revertida e por isso ela entra em desespero. Há o desejo profundo de algo, mas ao mesmo tempo há a impossibilidade. Então o desespero instala-se, a tristeza toma conta, as lágrimas, como diz o salmista num dos seus versos, são o alimento tanto de dia quanto de noite. A mulher não queria mais se deparar diariamente com o sofrimento e com o horror da sua filha endemoninhada. Então esta mulher foi movida pelo seu desespero a procurar ajuda em Jesus. O desespero levou esta mulher também a se humilhar diante de Jesus. Sair no meio da rua, atrás de uma pessoa aos gritos. Depois, quererem despachar essa pessoa para ir embora. E ainda continuar ali. Prostrar-se aos pés de uma pessoa no meio da rua. E isto foi a que conduziu o sentimento de impotência e o desespero de alguém. A se humilhar diante daquela que era a única solução. A pessoa é capaz de tudo. A pessoa é capaz de tudo para reverter a situação. Há uma outra mulher que estava estéril na Bíblia com sentimento de impotência. Ana. E ela queria ardentemente ter filhos, mas a única coisa que ela tinha eram lágrimas. E o desespero dela levou a se humilhar no templo em oração. E de tal forma ela manifestou em oração esse desespero e essa angústia, que o sacerdote que estava do lado, o sacerdote Eli, o que é que ele vai dizer daquela mulher? Ele não só pensa e diz, como ele vai e acusa de ela estar embriagada. Tal era o desespero. A impotência e o desespero levam a pessoa a humilhar-se diante da única solução que possa aparecer. Tem compaixão de mim. Tem misericórdia de mim. Isto são palavras que revelam humilhação. A pessoa está a dizer que não tem recursos e a pessoa está a pedir ao outro que tem compaixão, que a outra pessoa tenha misericórdia e venha, faça esse percurso. Então ela pediu por compaixão. Nesses momentos, toda a autossuficiência que existe desaparece. É colocada de lado. Há o reconhecimento da total inabilidade e incapacidade que leva a boca a clamar por misericórdia. E esse mesmo sentir deve ser a realidade do coração que anseia pela salvação da sua alma. Quem anseia ser salvo, quem anseia o perdão de Deus, tem que começar por aqui. E é exatamente aí que Jesus começa o Sermão do Monte, com as bem-aventuranças. Já temos falado várias vezes. E eu fiz aqui uma paráfrase delas, e vou ler. Bem-aventurados os mendigos de espírito. Os mendigos, aqueles que sabem que não têm nada, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram intensa e amargamente, porque vão ser consolados. Bem-aventurados os que se humilham, baixam os braços da autossuficiência, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que são famintos, sedentos pela justiça, que não têm e que anseiam ter, pois serão saciados. Okay? Este é o ponto onde começa a verdadeira bem-aventurança, onde começa a comunhão com Deus. A verdadeira felicidade só pode ser encontrada em Cristo e ela só é reservada para aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual, a sua impotência por causa dos seus pecados e por causa da santidade de Deus, de terem um relacionamento com Deus e por isso buscam a justiça que não têm, buscam em Cristo que a tem. Okay? Então a pessoa humilha-se, a pessoa chora e a pessoa clama. O coração do qual brota fé, fé verdadeira, fé genuína, que agrada a Deus, tem de ser conforme o salmista descreve no Salmo 51, 17.
sacrifício aceitável para Deus é o quê? O espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Então é este quebrantamento, é este reconhecimento de debilidade, de fraqueza, de pecado, de incapacidade, que leva a que a confiança própria seja colocada de lado e que seja colocada a confiança naquilo que pode de facto oferecer uma solução. E no caso é Deus. E este é o arrependimento. E depois já há a fé que se lança, que confia. E estes andam sempre de mãos dadas. Só recorre a um Salvador quem reconhece que precisa de um. Quem reconhece que está perdido. Quem reconhece que precisa de ser salvo. E esta mesma ideia pode ser transportada para a realidade da oração, da intercessão. Aquela mulher foi interceder diante de Jesus por se sentir impotente. A impotência que alimenta a vida de oração, sempre. Sempre. Cada oração é uma manifestação de dependência de Deus. É dizer, só tu podes dar, eu não consigo fazer. Orar e interceder por conversão de alguém. Orar pela cura de alguém, por um casamento ruído, por avivamento. E a lista podia continuar. É reconhecer que só Deus de facto pode agir. Okay? Então a oração é uma manifestação de dependência, de incapacidade, de impotência, até de humilhação. Okay? Quando eu digo humilhação é no sentido positivo. Há outro aspecto ainda a se mencionar ligado à intercessão desta mulher. É que esta mulher estava a cumprir o seu papel de mãe. Ela foi interceder pela filha. Então é responsabilidade dos pais, pai e mãe, intercederem pelos seus filhos. Jó diariamente fazia isso. Diz lá em Jó capítulo 1, versículo 5, descrevendo a vida de Jó, levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles. Pois Jó pensava, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. Pais que oram pelos seus filhos estão a reconhecer diante de Deus e diante de si próprios que são totalmente dependentes de Deus para que os seus filhos sejam guardados e protegidos por Deus. Estão a reconhecer a sua incapacidade de gerirem o coração dos filhos. Nenhum pai gera o coração dos filhos. Pode procurar educar, pode procurar colocar todo o ambiente necessário, mas gerir as decisões finais dos filhos, gerir a sua vida espiritual, cabe a eles mesmos. Pais que não oram por seus filhos ou são negligentes, ou acham ilusoriamente que têm o poder de fazer com que os seus filhos sejam tudo aquilo que devem ser, estão em falha. Estão em falha. Okay? Então é responsabilidade dos pais interceder pelos seus filhos. A pergunta que eu levanto hoje, nesta manhã, é se há aqui alguém que se sente impotente, incapacitado, diante de uma situação que gostava ardentemente de ver revertida. Será que neste momento, na tua vida, há uma situação assim? Que tu desejarias completamente, darias tudo para que essa realidade fosse outra? Pode ser uma situação de saúde, pode ser um problema de relacionamento, pode ser um problema na família, pode ser um problema no trabalho, na tua vida espiritual, pode ser um problema no caráter, pode ser um vício teu, pode ser um pecado, ou até várias destas coisas ao mesmo tempo. E certamente este sentimento de impotência, de algo que tu queres e desejas que mude, tem-te levado talvez ao desespero. Ao desespero. Porque não podes, nem consegues fazer nada para mudar a situação. Talvez já tenhas tentado de tudo mesmo, todos os recursos, todas as ajudas. Mas chega a um ponto em que a coisa nunca muda. A vira o disco e toca mesmo. Então deixa-me encorajar-te, dizendo-te que é exatamente nesse ponto da impotência, nesse ponto do desespero, nesse ponto da humilhação, que a verdadeira fé começa a ser germinada. É nesse ponto em que percebemos de uma forma real e vívida, e não só na teoria, porque nós podemos saber estas coisas todas na teoria, mas é nesse ponto em que nós experimentalmente percebemos que somos frágeis. Percebemos que somos impotentes. Começamos a ser despidos da nossa autossuficiência. O orgulho que nós tínhamos começa a derreter todo. E percebemos que precisamos de recorrer a quem de facto pode ajudar. É aí que o nosso ego é demolido. E é neste lugar que começa a brotar a fé. Porque a fé não brota onde há o orgulho. A fé brota onde há humilhação, contrição, sentimento de impotência.
Assim, quando estivermos nessas situações, não permitamos que o orgulho nos cegue de nos percebermos como realmente somos. Que possa haver sim desespero, que possa haver espaço para a tristeza, para o lamento, pela nossa condição, pelo nosso pecado, pelas circunstâncias que não conseguimos mudar, e que isso nos leve a nos humilharmos diante de Deus, que isso nos leve a nos colocarmos diante dele. Ok? Porque se não nos levar para lá, não vamos sair do mesmo sítio. O desespero e a tristeza vão nos destruir, vão nos corroer e vão nos levar para caminhos de autodestruição. Ok? Que esse desespero dê espaço à fé. Não há amargura, não há ressentimento, não há ira, não as escapes, mas que leve a Deus. Que leve a clamarmos por Ele, a nos quebrantarmos diante dEle. Então, se queres clamar, se queres interceder por uma intervenção de Deus em qualquer área da vida, tens de demonstrar dependência dEle. Tens que dizer, Deus, eu já não consigo. Tens que ser tu. Tens que ser tu. Se queres ser salvo da condenação eterna, porque Deus é santo, tu és pecador, e por isso Deus, sendo justo, não pode permitir injustiça, não pode permitir o mal. Então, se queres ser salvo dessa condenação e obter o perdão de Deus, para começares neste ponto, para teres o perdão dele, para teres alegria, para teres um propósito de vida, para ter paz, para começares um relacionamento com Deus, tens de começar exatamente aqui, reconhecer que és pecador e que não consegues por ti mesmo chegar a Deus. Precisas de um mediador. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Precisas daquele que é o único que pode fazer chegar diante dele. E quero reforçar aqui mais uma vez o papel dos pais. Criar filhos é responsabilidade atribuída pelo próprio Deus aos pais. Não é à igreja, não é aos pastores, não é aos líderes da Jaba do Sempre Feliz. É os pais. Os pais. Nós, pais, devemos educar os filhos numa forma de ver a vida que seja cristã. A maior influência sobre os nossos filhos deve vir de nós. Então, se eles passam mais horas fora, sob influência de outros, devemos avaliar como é que é a qualidade do tempo, do pouco tempo que estamos com eles, para exercer essa nossa influência. Devemos ensinar os filhos a amar a Deus, a amar o próximo. E esta é uma tarefa que, no mundo em que nós nos encontramos e em que eles se encontram, no mundo caído, com valores totalmente contrários àqueles que são a palavra de Deus, lidando com os nossos próprios corações pecaminosos, lidando com os corações pecaminosos deles, esta tarefa de educar os filhos no amor a Deus é extremamente difícil. Extremamente difícil. E exatamente por ser extremamente difícil, que faz com que muitas vezes, nós pais, nos sintamos incapazes, impotentes. Agora, para onde é que nos deve levar esse sentimento de impotência? Para clamar a Deus. E é por isso que a oração pelos filhos é vital, essencial e deve ser diária, deve ser constante, tal como só orar diariamente pelos filhos. Então, pais, todos nós aqui, e eu incluo-me nesse pacote, devemos lutar para orar diariamente pelos nossos filhos, colocá-los no altar. Tenham eles 1 ano, meses, ou tenham eles 18, 19, 24, 25, 37, 49, 60 anos, seja qual for a idade do teu filho, ora por ele. Ora por ele. Aí nós vamos estar a deixar nas mãos daquele que de facto pode mudar corações. Se não orarmos constantemente pelos nossos filhos, nós demonstramos na prática, não aquilo que nós acreditamos, mas na prática, de forma negligente, que não precisamos de Deus para a tarefa. E depois admiramos que os nossos filhos não sejam aquilo que nós esperávamos. E vêm os desgostos dos pais em relação aos filhos. E será que houve oração contínua, constante, intensa? Quantos de nós temos orado pelos nossos filhos de forma contínua, diária? Individualmente, com o nosso cônjuge, em casal? Não será que por vezes, e isto na prática é o que acaba por vezes por acontecer, a oração só surge quando os problemas acontecem e aparecem? A oração daquela de chorar diante de Deus e de clamar diante de Deus é quando as coisas começam a apertar. Essa é a oração reativa. Porque não houve oração preventiva. Agora, não quer dizer que, havendo oração preventiva, as coisas sempre vão correr às mil maravilhas. Não é isso que eu estou a dizer. Okay? Mas a questão é, se não estamos a fazer aquilo que temos que fazer, então não nos admiremos se as coisas também não correrem conforme esperávamos. É triste que só se começa a orar, ou que muitas vezes só se intensifica a oração quando as coisas estão mal com os filhos. Mas até isso pode ser pedagógico da parte de Deus.
para levar mais uma vez os pais à dependência e para levar os pais novamente a buscarem a Deus de forma intensa. Seja em favor deles mesmos, seja em favor dos filhos. Então, se algum dos teus filhos está numa situação que deveria ser outra, então humilha-te diante de Deus. Que a dor no teu coração seja canalizada para um quebrantamento diante de Deus. Okay? Nós, pais, entreguemos a oração. Okay? Vamos assumir esse compromisso diante do Senhor. Vamos assumi-lo agora em pensamento diante de Deus. Vamos orar pelos nossos filhos. São situações como estas que tantas vezes educam a nossa fé. Não são? Situações de desespero, situações de impotência e de humilhação educam a nossa fé. Fertilizam-na, fazem-na crescer, fortalecem-na. Fazem-nos depender de Deus como uma criança frágil depende do leite da sua mãe. Segundo ponto. A fé que arranca elogio de Jesus é forjada por obstáculos demolidores e silêncios infindavelmente ensurdecedores. Okay? A fé que arranca elogios a Deus é forjada por obstáculos demolidores e silêncios infindavelmente ensurdecedores. Aquilo que qualquer pessoa que esteja numa situação de desespero espera ao se dirigir a quem pode dar a solução é o quê? É uma resposta. É a solução, oferecida ali na hora. A mulher recebeu o quê da parte de Jesus? Silêncio. Os discípulos trabalharam nas costas dela para que Jesus a mandasse embora. E quando Jesus dirige a ela pela primeira vez, Jesus argumenta com ela que não pode ser assim. O que é que Jesus pretendia? Será que Jesus estava a ser mesquinho? Será que Jesus era mauzinho com ela? O que é que Jesus estava a fazer? Parece que esta atitude de Jesus não corresponde à imagem de Jesus que nós temos e ao percurso que nós vemos Jesus fazer ao longo dos Evangelhos, em que ele responde aos necessitados, em que ele, por exemplo, para curar um leproso, ele não precisava. A lepra é contagiosa. Se um judeu tocasse no leproso, ficava contaminado, cerimonialmente impuro. Jesus não precisava de fazer o que fazia para curar os leprosos. O que é que Jesus fazia? Jesus tocava. Jesus podia falar, mas Jesus tocava. Isto mostra a compaixão dele. Isto não condiz. Este episódio aqui não condiz com aquilo que a gente tem visto de Jesus. O que é que Jesus pretendia com isto? Jesus estava a fazer o quê com aquela mulher? Estava a testar a fé dela. Estava a esticá-la. Estava a educá-la. Estava a fortalecê-la. Estava a engrandecer a fé daquela mulher. Deus várias vezes parece responder em silêncio aos seus servos. Ou então, quando no momento em que se espera o alívio, parece que Deus coloca ainda mais problemas, mais tribulações, mais provações na vida de quem já está aflito. Vemos isso na vida de Jó. Perdeu os filhos, perdeu os bens materiais todos, perdeu o apoio da mulher. E os amigos revelaram-se completamente inúteis. Ficou sozinho. Deus não respondia. Qual é o final da história? É a afirmação de Jó. Ele diz: com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Tudo aquilo gerou uma fé que contempla Deus de uma forma mais nítida. Então a fé forjada, a fé trabalhada, amadurecida no tempo, nas provações que não desaparecem logo, em obstáculos que obstinam em permanecer e em silêncios que cortam o coração. Pedro disse, 1 Pedro 1, 6 e 7, nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações por um pouco tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A fé daquela mulher manifestou-se persistente. E essa é uma característica de uma grande fé. É uma fé que não desiste. É uma fé que luta. Ainda que os obstáculos estejam lá, ainda que a situação não mude, ela fica lá. Ela persiste. Ela permanece. Ela tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Foi assim com esta mulher. Ela creu, esperou, suportou. Foi até o fim. Até obter aquilo que queria. E isso foi intencional da parte de Jesus para com ela. E isso é intencional da parte de Jesus para com cada um dos seus discípulos ao longo da história. Não, Jesus não é mesquinho, Jesus não é mau. Mas essa é a escola da fé. É assim que Jesus ensina a que os seus discípulos tenham fé, para que depois, lá no final, Jesus possa dizer aos discípulos: grande é a tua fé. Qual é o discípulo que não vai ficar contente e feliz ao ouvir isso? Então tudo isso foi um processo de Jesus para a felicidade do discípulo naquele final, de ouvir da parte do seu mestre, do seu Salvador, essas palavras.
Em relação à vida de oração, aplicar também esta verdade aqui, é na persistência que se aprende a verdadeira dependência numa vida de oração constante. Okay? É na persistência que se aprende a verdadeira dependência numa vida de oração constante. O próprio Jesus ensinou num outro contexto, através de uma história, uma parábola, a necessidade da insistência na oração. Está lá, eu vou ler os versículos. Lucas 18, 1 a 7 diz, não precisam abrir. Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo o juiz não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeito os homens, como esta viúva me está a incomodar de tal forma, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu: ouvi o que esse juiz injusto diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhe. Então Jesus, diz o texto, contou esta parábola para que as pessoas insistissem na sua vida de oração. Geralmente, na nossa vida, é no fim da estrada, é depois das tempestades que nós percebemos como determinados silêncios, determinados obstáculos, determinadas lutas que pareciam não ter fim, foram fundamentais para o crescimento e fortalecimento da nossa vida, da nossa fé, do nosso caráter. É só no fim. Nesta passagem, a mulher é um exemplo de perseverança no meio das provas, das tribulações. Perseverança na oração, perseverança na intercessão face às circunstâncias que se abatem sobre nós ou naqueles que nos rodeiam. O problema é que perseverança não é uma característica de hoje em dia. Hoje em dia, o que é mais fácil, o que acontece com a maior facilidade? Desistir das coisas. Mudar de curso porque o curso é muito difícil. Desistir de um relacionamento porque aquela pessoa é impossível. Desistir do casamento porque parece que não há volta a dar. Desistir do trabalho porque já se está farto e cansado. E facilmente se desistem de compromissos sérios. Com facilidade nós desmotivamos, com facilidade murmuramos, queixamos, baixamos os braços, desistimos, duvidamos, colocamos tudo em causa e não damos lugar à fé. E isto, como bons portugueses que somos, sabemos fazer isto muito bem. O povo português é pessimista. O povo português é pessimista e essa é uma característica do povo português. Okay? As coisas até não estão muito más, mas está tudo mal. Vai-se andando. Né? Diz o português, vai-se andando. Vai-se andando. Agora, o brasileiro lá da favela, como é que é? Festa, alegria, mesmo não tendo, mesmo sendo, como é que é? Arroz e ovo, a alegria do povo. Só tendo arroz e ovo é a alegria do povo. Nós damos lugar à incredulidade facilmente. Agora, grandes feitos normalmente exigem grande perseverança. Não há grandes vitórias sem grandes lutas. Nós saborearemos um clima ameno e tranquilo de uma forma totalmente diferente depois de uma tempestade. As coisas importantes na vida adquirem-se com perseverança. As coisas importantes na vida adquirem-se com perseverança. Educação de filhos é uma das coisas mais importantes na vida. É com perseverança no tempo, contra os obstáculos, contra as lutas, contra as lágrimas, contra a ausência de resultados. No ministério pastoral é a mesma coisa. Perseverança no tempo, contra obstáculos, lutas e ausências de resultados. Casamentos maduros que crescem em amor é também fruto da perseverança. Carreiras profissionais bem-sucedidas é fruto da perseverança. Alcançar o curso que se quer da universidade é fruto da perseverança. Todas estas grandes coisas só se alcançam com perseverança. Quem desiste não alcança nada. Nada. Quem desiste não alcança mudança no seu caráter. Quem desiste não vence pecados. Quem desiste não vence vícios. Quem desiste não vence nada. Então, se estás numa situação onde te sentes impotente, já te humilhaste diante de Deus, sentes que a derrota cheira-te a derrota, tens reclamado, nada mudou, se calhar só o que mudou é a intensidade do sofrimento face à situação que não muda, então continua na oração. Ser insistente como esta mulher, intercede diante de Deus, intercede o caminho de Deus, fica lá, continua, insiste, jejua, ora, clama, chora diante de Deus, persiste lá nesse lugar.
Continua a orar pelo teu cônjuge, ora pela tua família. Persiste em orar pelos teus filhos, não desistas deles. Continua a orar pelo avivamento da igreja. Vamos continuar a orar sempre, todas as semanas, pelo avivamento da igreja. Persiste na oração pela conversão do teu marido que nunca mais se converte. E temos aqui várias esposas nessa condição. Há anos que oram pelo marido que não se converte. Continuem a orar. Permanece firme na oração para a vitória do teu vício, dos pecados que não consegues vencer. Luta, continua, persiste, persevera. Luta, 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 luta. Será que confiamos mesmo em Deus? Porque se nós confiamos mesmo em Deus, então nós vamos ficar naquele lugar de oração todos os dias. Porque sabemos que Deus é capaz de reverter o que quer que seja. Agora o problema é que a confiança em Deus começa a vacilar. Será que confiamos de facto que aquilo que Deus tem é o melhor? Ainda que o resultado final seja diferente daquilo que nós esperamos, porque isto também pode acontecer. Pode haver perseverança, perseverança, perseverança e o resultado que nós desejávamos nem chegar. Ok? Mas quando se confia verdadeiramente em Deus, a fé vai crescer e vai brotar nesse lugar da oração ao ponto de nós dizermos obrigado pelo silêncio, porque sabemos que Deus tem o melhor. Obrigado por dizer diante do sim que Ele nos dá. E obrigado até pelo não, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então sempre vamos dizer obrigado. E é nesse lugar da humilhação, do desespero, que a fé cresce. E também das nossas vidas. A verdadeira fé, na salvação das nossas vidas, a verdadeira fé vai sempre perseverar. Os verdadeiros crentes vão sempre perseverar nos caminhos do Senhor. Ainda que se possam afastar aqui ou ali em determinado momento da sua vida, mais à frente eles vão voltar. Quem é filho, volta sempre. Último ponto sobre a fé que agrada a Deus, a fé que arranca elogios de Jesus. Ela é exclusiva e totalmente alicerçada em Cristo. Exclusivamente e totalmente alicerçada em Cristo. A mulher da nossa passagem vivia perto de um templo com outros deuses. Eles não resolvem o problema dela. Ela vê Jesus, então ela vira-se dos deuses para Jesus. Ela alicerça a sua confiança em Jesus, em Cristo. E essa é a característica da fé verdadeira. Ela vira-se de todas as outras falsas esperanças, de todas as outras falsas confianças, para a verdadeira esperança. Paulo disse em 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10, porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que forma vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Pedro disse essa mesma verdade numa das suas pregações aos descrentes, quando ele disse, ou aos judeus, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens do qual devamos ser salvos. Ou seja, só Cristo. O poder da fé não está nela mesma. E às vezes nós achamos isso. O poder da fé não está na própria fé. O poder da fé está onde? Está onde a fé é depositada. Okay? A fé opera porque ela é depositada aonde? Em Cristo. Se não for depositada em Cristo, então não é verdadeira fé. Okay? Eu posso abrir a porta do avião em andamento lá em cima, no céu, posso saltar do avião agarrado a uma almofada com toda a fé, toda a confiança que aquela almofada me vai salvar a vida. Resultado final? Morte. Agora eu posso saltar confiado numa mochila que está nas minhas costas, que tem um paraquedas lá dentro, que funciona, e eu vou abrir com toda a confiança o paraquedas, e ele vai abrir, como é que eu vou chegar lá abaixo? Vivo. Então, o ponto não está na confiança que eu deposito no objeto, mas o ponto está no objeto em quem eu deposito a confiança. Okay? Percebem a diferença? Então é em Cristo que eu devo depositar a minha fé. A nossa salvação não depende do mérito da nossa fé, mas em quem a nossa fé é depositada. E este é o ponto principal da fé, que arranca elogios da parte de Jesus. Porque pode existir as outras coisas. Pode existir impotência, sentimento de impotência, desespero. Pode existir insistência. Mas se houver confiança numa outra coisa qualquer, não vai dar nada. Agora, se for depositado em Jesus, tudo isso cresce e faz com que a pessoa corra para Jesus e aí sim é encontrar o caminho da vida. Okay? Fora de Jesus a fé é inútil. Então a nossa salvação, a minha, a tua salvação eterna, não depende da qualidade do nosso arrependimento, da quantidade das nossas lágrimas. Por isso é que as conversões são diferentes uns dos outros. As conversões são diferentes, não têm que ser iguais uns dos outros. Há aquelas conversões dramáticas, há aquelas conversões no silêncio, há aquelas conversões que
que são super rápidas, e há aquelas conversões que se levam meses e até anos. As conversões não são iguais, porque o ponto não está na qualidade nem na quantidade do sofrimento ou do arrependimento, nem está na compreensão das doutrinas bíblicas, na qualidade da compreensão das doutrinas bíblicas, não está na sinceridade do coração. Às vezes usa-se essa afirmação: se foste sincero no teu coração, então Jesus salvou-te. Não está na sinceridade do coração. Está em quem nós confiamos para ser salvos. Ponto. É Cristo. Por isso é que está ali naquela parede, não sei se repararam, os 5 solas da Reforma Protestante. Estão em latim, a legenda em português logo vai ser colocada para a semana. Só Cristos. Um dos 5 solas da Reforma Protestante. Se eu confiar na qualidade do meu arrependimento, tentem perceber, se eu colocar a minha salvação na qualidade do meu arrependimento, se eu colocar na sinceridade do meu coração, será que o meu coração é sempre sincero? Será que o meu coração naquele momento está a ser totalmente sincero? Será que não há ali restos de alguma coisa? Alguma incredulidade? Será que não há falsos motivos por trás, ainda que eu subtilmente não os veja? Então, se depender disso, se depender da minha compreensão das doutrinas bíblicas, eu nunca vou compreender tudo corretamente. Isto é uma caminhada. Então, depende só de Cristo. Eu confiar só nele, em Cristo e naquilo que Ele fez. Obviamente tem que haver um conhecimento mínimo de quem Cristo é, daquilo que Ele fez por mim, de quem eu sou diante de Deus. Obviamente que sim. Obviamente que tem que haver sinceridade. Se eu for falso chegar diante de Deus e pedir e clamar para ser salvo, não vou ser salvo. Mas o ponto é, quem me salva é Cristo. Okay? A fé é grande porque é colocada num grande Deus. Cristo, é a obra que Cristo fez na cruz do Calvário para ti. Será que é ela a única forma de salvação? Ou tu confias em outras coisas? A tua vida religiosa, ir à igreja, o teu comportamento, as tuas boas ações, em que é que confias? Será que é só Cristo? Então reconhece a tua impossibilidade de ser salvo, lamenta, clama por socorro, pede perdão dos teus pecados e mais do que tudo confia continuamente em Cristo. Ele veio para te salvar, para te dar perdão dos pecados, para te dar uma nova esperança. E para todos os nossos clamores, para todas as orações da nossa vida, para todos os desejos e súplicas mais profundos do nosso coração, que possamos manifestar confiança plena, contínua, insistente, humilhada diante de Cristo. Sempre. Saibamos que só Ele e mais ninguém pode reverter qualquer situação. Ele pode fazer pequenos e grandes milagres, trazer curas completas, restaurar casamentos, trazer crentes desviados de volta para o Senhor, converter um coração de pedra, restaurar amizades, vencer pecados. Ele pode vencer tudo isso. Então confia nele. Confiemos sempre nele. E seremos levados até ao porto seguro. Qual é o porto seguro? É Ele mesmo. Ele mesmo é o nosso porto seguro. Os seus braços. É para aí que nós seremos levados. E lá no fim, nós veremos que todas as orações respondidas e todas as orações não respondidas cooperaram em conjunto para o nosso bem, para que a nossa fé aumentasse, nos desse uma fé que visse melhor a grandeza de Cristo e que pudesse ali naquele momento arrancar da boca de Cristo: grande é a tua fé. Não é isto que nós todos queremos ouvir? Para concluir, eu quero falar de um amigo meu, o pastor Tiago Cavaco. Ele esteve aqui no verão, família deles, 4 filhos, vieram aqui à frente para eu orar por eles. Ele é pastor em Lisboa, na Igreja Batista da Lapa. Ele compôs uma música baseada no testemunho de uma mulher cujo coração sangrou lágrimas, obviamente figuradamente, ok? E porque o filho dela tinha uma vida totalmente imoral e ela era temente a Deus, e aquilo que ela mais queria era que o filho deixasse essa vida imoral. E o próprio filho, depois mais tarde, ele faz umas confissões e ele escreve acerca da mãe o seguinte: a minha mãe, tua fiel serva, dirigindo-se a Deus, chorava-me diante de ti muito mais que as outras mães costumam chorar sobre o cadáver dos filhos, pois via a morte da minha alma com a fé e o espírito que havia recebido de ti. Veja só a beleza destas palavras. Ela chorava mais do que as mães costumam chorar sobre o cadáver dos filhos, pois via a morte da minha alma com a fé e o espírito que havia recebido de ti. Ele escreveu ainda: a minha mãe, dia e noite, não deixava de te oferecer em sacrifício por mim o sangue do seu coração na forma de suas lágrimas. Ele diz ainda:
Ela, como todas as mães, e ainda mais que a maioria delas, desejava manter-me junto de si, buscando em lágrimas ao que com gemidos havia dado à luz. Ok? Palavras lindas, fortes. Finalmente, ela tinha 56 anos de idade, ele 33, e Deus respondeu à sua oração. O nome dela era Mónica e o nome dele, Agostinho. Agostinho de Hipona, famoso teólogo do século V. Sobre os ombros de quem os reformadores do século XVI se sentaram para trazer de novo a Igreja para os caminhos do Senhor. A Reforma Protestante deve muito a Agostinho. A Reforma Protestante, o estarmos aqui, deve muito às lágrimas e às orações daquela mulher, de uma mãe que orou pelo filho. Estão a ver o papel das mães, dos pais, na oração dos filhos. A persistência. E, voltando ao Tiago, o pastor Tiago Cavaco, ele escreveu uma música sobre eles. E no refrão da música dizia o seguinte: tens de ter choro nos olhos, tens de ter cheia a tua oração. Os teus sonhos pedem lágrimas que na terra semeiam o céu. Enumeras os desejos, não te escapa um sequer. Eu peço grandes coisas de um grande Deus. Vou ler outra vez. Tens de ter choro nos olhos, tens de ter cheia a tua oração. Os teus sonhos pedem lágrimas que na terra semeiam o céu. Enumeras os desejos, não te escapam sequer. Eu peço grandes coisas de um grande Deus. Aquela mulher, a nossa mulher do texto de hoje, pediu grandes coisas a um grande Deus. Ela tinha choro nos olhos, a sua oração era cheia. O sonho dela era ver a filha liberta e esse sonho era banhado em lágrimas, mas foram essas mesmas lágrimas que regaram o céu e que fizeram com que o céu descesse até à sua filha e curasse a sua filha por meio de Jesus. E essa fé contrasta tanto com a fé daqueles religiosos hipócritas, tão familiarizados com as Escrituras, com a fé revelada por Deus ao povo de Israel. Eles tinham tudo, mas não quiseram ver. Eles tinham mais conhecimento, mas não tinham uma fé que resultasse num coração humilde, reconhecedor da sua impotência, testada na perseverança e colocado unicamente e exclusivamente em Cristo. Então que todos nós possamos ir a Deus com este coração, quebrado, impotente, desesperado, mas persistente e confiado completamente em Cristo. Vamos orar.